Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nerd Tuga. Bem, Godzilla x Kong estreou recentemente e apesar do título, é muito mais um filme do King Kong do que do Godzilla. A estreia desse filme deu-me vontade de revisitar os filmes do King Kong que eu já tinha visto, assim como ver pela primeira vez aqueles que eu tinha evitado. Provavelmente por uma boa razão. E com a exceção do Godzilla vs Kong e o Godzilla x Kong, sobre os quais eu já fiz vídeos, eu vou falar de todos os filmes do King Kong que saíram nos cinemas, nesta edição do O Bom, o Mau e o Cagalhão. Primeiro temos o filme que começou tudo muito tempo atrás, em 1933, King Kong. E antes de tudo, temos que abordar o facto de que este filme foi bastante revolucionário. Sim, hoje em dia o filme não parece nada de especial, mas isto deve ter espantado as pessoas na altura, especialmente no que toca ao próprio Kong. O engraçado é que o Kong só aparece um pouco antes do meio do filme. Felizmente, o filme até aí também é muito bom. Primeiro, porque as personagens humanas até são interessantes. A minha favorita, claro, é o Carl Denham, um realizador que filma os seus filmes em lugares exóticos e perigosos. Nota-se que ele tem o charme e o carisma para convencer as pessoas de qualquer ideia que ele tenha, por mais maluca e arrogante que seja. Anne Darrow consegue ser mais do que a típica donzela em apuros, especialmente na maneira como contra-ataca desrespeito e escrutínio com simpatia e integridade. O Jack Driscoll é que é um pouco estranho porque começa por não gostar de mulheres, mas não dá uma razão porquê, e só umas quantas cenas depois já está apaixonado pela Anne Darrow. Mas em geral é uma personagem decente. Para além das boas personagens humanas, aquilo que mantém o filme interessante é a antecipação e o suspense que eles criam para o Kong. A razão da ida para a ilha começa por ser um mistério, e depois o Carl Denham revela que é por causa da lenda do Kong, mas não sabe bem o que é o Kong. E depois, quando chegam à ilha, dão de caras com uma tribo que venera o Kong como um deus e que construiu uma muralha enorme para os proteger da sua fúria. É um mistério que é gradualmente desvendado até que finalmente o Kong aparece e... uau! Sim, hoje em dia é óbvio que o Kong e as outras criaturas foram feitas com animação stop motion, mas numa altura em que o cinema ainda era muito recente, ver um gorila gigante no grande ecrã deve ter sido espantoso. Para além de que é boa a animação stop motion, especialmente na maneira de como conseguem sobrepor as filmagens de stop motion com as filmagens dos atores, para criar a ilusão de que estas criaturas são muito maiores do que os humanos. Por muito fixe que seja que muitas das criaturas sejam dinossauros, eles claramente não sabiam tanto sobre dinossauros na altura como sabemos hoje. Porque o brontossauro no filme é um carnívoro e ele persegue os humanos para os poder comer. Há que mencionar que as filmagens da cara do Kong são feitas com um animatrónico e o resultado é o Kong ter a cara mais derpy de sempre, e eu adoro. A criatividade deste filme, combinada com os revolucionários efeitos especiais, resultaram em cenas icónicas. Claro que há a épica batalha entre o Kong e o T-Rex, e entre o Kong e os aviões no topo do Empire State Building, mas a minha parte preferida é quando, no espetáculo do Carl Denham, as cortinas abrem-se para revelarem o Kong, esta criatura enorme e poderosa, acorrentada para todo o público ver, seguido imediatamente pelo Kong a escapar das correntes depois de ter sido agitado pelos flashes das câmaras, sendo agora que são as pessoas que estão à mercê da ira dele. Para além de ser uma cena incrível, é uma excelente crítica sobre a exploração e o abuso do mundo natural por parte dos humanos motivados por ganância. E todas estas cenas são potenciadas pela excelente banda sonora, que consegue ter muito suspense nas cenas mais calmas e consegue ser muito bombástica e intimidante nas cenas mais frenéticas. Isto é um filme de 1983, portanto há certas cenas que se calhar hoje em dia podem ser consideradas um pouco machistas e racistas. A mim não me parecem ser tão graves, pelo menos não para a altura, mas sendo um reles homem cis hetero branco, eu não sei dizer ao certo, portanto fica o aviso. Tirando isso, o King Kong é um filme absolutamente revolucionário e não é por nada que é um clássico. E mesmo hoje em dia, há muito que apreciar no filme.
Bem, se acham que Hollywood hoje em dia exagera muito com as sequelas e só as faz por dinheiro, tenham em conta que no mesmo ano que o King Kong saiu já tinham feito uma sequela 9 meses depois, sendo esse filme O Filho do Kong, um filme do qual provavelmente nunca tinham ouvido falar antes deste vídeo. Habituem-se a isso. Começando pelos positivos, gosto da maneira como continuam a história do Carl Denham, ao mostrá-lo a enfrentar as consequências das suas ações. Esta é a sua história de redenção e é muito interessante vê-lo a lidar com a sua culpa enquanto tenta pagar a literal dívida que ele tem para a sociedade. Isso é bastante evidente na relação que ele desenvolve com o titular filho do Kong e na culpa que ele sente por o que fez ao pai dele, o que lhe dá vontade de o ajudar. Um pouco estranho é ele estar constantemente a dizer "eu nunca devia ter ido àquela ilha e ter feito o que fiz". Tipo, será que as pessoas não perceberam a moral do primeiro filme? Será que foi a mesma situação que o Duna Messias, em que a sequela teve que ser feita para que as pessoas percebessem a mensagem do primeiro? Voltando ao próprio filho do Kong, ele está muito bem feito. É grande e poderoso como o papá dele, mas distingue-se dele com a sua personalidade mais juvenil e dócil. A animação stop motion, mais uma vez, está muito bem feita, tanto no Kong Jr. como nas outras criaturas e nas batalhas que têm entre si. Gosto do facto de que quase todas as criaturas são diferentes do primeiro filme. É possível que seja porque tenham sido criaturas que sobraram do primeiro filme, o que faz sentido porque estão mais ou menos ao mesmo nível de qualidade. O problema é que demora muito tempo até ao Kong Jr. aparecer, 40 minutos e tal, que foi mais ou menos o mesmo tempo que o Kong demorou a aparecer no primeiro filme. A diferença é que o King Kong tem para aí 1h30, enquanto que este filme tem para aí 1 hora. Para além de que, nesse filme, eles criaram antecipação para o Kong, enquanto que neste filme, ele meio que só aparece do nada, nem sequer é a razão pela qual o Carl Denham volta à ilha. Ele só volta lá porque descobriu que afinal havia lá um tesouro. Por causa disso, o filme está cheio de palha, especialmente no que toca às novas personagens que eles introduzem, que acabam por não contribuir quase nada para a história. Há uma mulher que sinto que só está lá no filme porque a Anne Darrow era muito importante no último filme, então acharam que também era preciso terem uma personagem feminina neste filme. Eu não sei. Há um mal da fita cujos esquemas estão sempre a arrebentar na cara dele e ele acaba por não ter quase impacto nenhum no filme. O filme também sofre de um grande conflito de tons, o que é bastante evidente na banda sonora do filme, que está sempre a variar de épico e intimidante para cómico e divertido, muitas vezes dentro da mesma cena. Este filme podia ter sido muito pior, tendo em conta o quão apressado foi, mas não deixa de ser uma sequela desnecessária. A seguir temos o King Kong vs Godzilla. Foi feito pela mesma companhia por detrás do Godzilla, a Toho, como celebração dos seus 30 anos. E sim, eu vi a versão original em japonês e não a edição americana que aparentemente fizeram e que é pior do que o original. Este é um filme que me deixou desapontado, porque quando é sobre o King Kong vs Godzilla, é excelente. As duas lutas que têm entre si estão muito bem feitas. Sim, são tipos em fatos, mas são bons fatos, com um surpreendente grau de flexibilidade e articulação. As lutas também demonstram muito bem as fortalezas e fraquezas que o Kong e o Godzilla têm em relação um ao outro. O Kong é mais ágil e flexível, mas só consegue combater corpo a corpo. O Godzilla é mais estacionário, mas tem ataques a longa distância, tais como a sua cauda comprida e o seu bafo atómico. Portanto, essa parte do filme é bastante boa. Apenas só está reservada para o último terço do filme. O resto é a típica história do Godzilla, em que o Godzilla anda a destruir tudo e o governo japonês tem que arranjar não sei quantas maneiras de o deter. E mesmo assim, o Godzilla demora algum tempo a aparecer. E o Kong ainda mais, porque mais uma vez demora 40 minutos e tal a aparecer. Bem, alguém arranjou um alarme para o Kong. Este tipo está sempre a chegar atrasado. Isso meio que se deve ao facto de que este filme é um pseudo-reboot do King Kong em vez de ser uma sequela, apesar de que é uma sequela do Godzilla, especificamente o terceiro filme do Godzilla. Spoilers para um filme que já saiu há mais de 90 anos, cuja história já toda a gente sabe, mas o Godzilla morre no final. Sendo assim, por um lado eu percebo, mas por outro, o Godzilla também tinha morrido no seu primeiro filme, eles ressuscitaram-no, porque não fazer o mesmo com o Kong,
ou então porque não ser o filho do Kong, mas agora ele está crescido. Só que não, temos que perder tempo com a mesma história de que existe a lenda de um monstro gigante e há uma expedição para a ilha onde vive esse monstro e há uma tribo que venera o Kong, que sabe-se lá como veste-se de maneira ainda mais ridícula do que a tribo do filme original, e depois capturam-no, mas ele escapa e capturam uma mulher com a qual está apaixonado e depois há uma grande batalha no topo de um edifício alto famoso. E quem é que são estes exploradores intrépidos que capturou o Kong? Realizadores, como no primeiro filme? Jornalistas? Arqueólogos? Não. São funcionários de uma empresa farmacêutica cujo chefe quer que o Kong sirva de patrocinador para os seus produtos. Pois é um desafio nos filmes do Godzilla e nos filmes de monstros gigantes da Toho em geral. Tentar fazer personagens humanas que sejam tão interessantes como os monstros gigantes. Neste caso, as personagens não são necessariamente más, mas são bastante descartáveis ao não contribuírem lá muito para o conflito central do filme entre o Godzilla e o Kong. Eu sinto que a Toho fez uma excelente meia hora de filme sobre o Kong e o Godzilla e depois percebeu, fogo, temos de fazer mais hora de filme. E este foi o resultado. Temos mais um filme do King Kong feito pela Toho, desta vez ligeiramente baseado na série animada do King Kong na altura, que também foi feita no Japão. Ou no mínimo usa duas personagens dessa série, o Dr. Who e o Mecha Kong. E começo desde já por dizer que adoro o Mecha Kong. Adoro o design, o fato está muito bem feito. E alguns de vocês devem estar a pensar, isso é só um rip-off do Mechagodzilla, mas na verdade o Mecha Kong veio antes e foi uma das inspirações para o Mechagodzilla. Gosto muito também da luta entre o Kong e o Mecha Kong, já que, mais uma vez, mostra as fortalezas e fraquezas que eles têm em relação um ao outro. Neste caso, o Mecha Kong não tem a força bruta do Kong, mas compensa com ataques mais técnicos e estratégicos, tais como os flashes nos olhos que desorientam o Kong. Depois o final é bastante satisfatório e catártico, especialmente depois de tudo aquilo pelo qual o Kong passou durante o filme. Acho que a Madame Piranha, nome ridículo à parte, é uma boa femme fatale. E isso é tudo o que eu gostaria do filme. Para começar, este filme é uma colaboração entre a Universal e a Toho, e portanto usa atores americanos e atores japoneses, sendo que a versão americana tem os atores japoneses dobrados em inglês e a versão japonesa tem os atores americanos dobrados em japonês. Porque é que não usaram só atores americanos ou só atores japoneses, ou então atores japoneses que sabiam inglês? Aliás, um dos atores é japonês, mas fala inglês na versão americana e depois também fala japonês na versão japonesa. Eu sei que isto foi uma colaboração entre a Universal, que é americana, e a Toho, que é japonesa, mas agradecia alguma consistência. Bem, em termos das personagens americanas, os heróis do filme não são lá muito interessantes. E mesmo os atores não são grande coisa. Também não ajuda que não se deram ao trabalho de chamar de volta a atriz que faz de Susan Watson para redobrar as suas falas. Em vez disso, teve que ser dobrada pela Julie Bennett, que também fez a dobragem da Madame Piranha. O que nos leva às personagens japonesas, que são os vilões do filme. Como mencionei antes, eu gostei da Madame Piranha, especialmente no que toca ao seu poder especial de ter um outfit completamente diferente em cada cena do filme. A sério, eu estou convencido que 90% do orçamento do guarda-roupa foi para ela. É pena não ter sobrado muito para o Dr. Who. Ele teve que se contentar com a peruca de cientista maluco e a capa do Drácula que a produção comprou no Party Fiesta. E a dobragem dele é dolorosamente óbvia, já que nenhuma das falas dele corresponde minimamente aos movimentos de lábios dele. Bem, ao menos posso dizer que tecnicamente já vi o Dr. Who. A história também é o típico. Pessoas ouvem falar do Kong, decidem visitar a ilha dele. Há uma tribo lá que os avisa em relação à presença dele. Desculpem, desta vez não é uma tribo. É só um tipo que vive lá na ilha, porque eles não tinham orçamento para uma tribo inteira. Depois o Kong apaixona-se por uma mulher humana e depois é capturado pelos maus da fita, mas depois escapa. Quer dizer, está literalmente no título. Ao menos desta vez a mulher em questão, a Susan Watson, não é uma simples donzela em apuros,
e pela primeira vez consegue comunicar com o Kong e forma uma amizade com ele. Só que depois o próprio Kong, como é que eu digo isto da maneira mais delicada possível? O facto do Kong é uma grandíssima bosta. Porquê que a cabeça e os olhos dele são tão grandes? Porquê que os braços dele são tão curtos e magrinhos? Porquê que não simplesmente reutilizaram o fato do Kong do King Kong vs Godzilla? Os fatos das criaturas, fora do Mecha Kong, são todos uma porcaria. Há uma cena em que eles copiam a luta entre o Kong e o T-Rex do primeiro filme, só que o fato do T-Rex, sabe-se lá como, é ainda pior. Pois este é mais um caso de um filme do King Kong da Toho, em que eles tinham meia hora de uma luta de monstros gigantes fixe, mas depois não sabiam o que fazer com a restante hora de filme. Agora vamos falar do filme do King Kong, que mesmo a pouca gente que o conhece, só o conhece como aquele que tem o Jeff Bridges e mais nada. E é mais um reboot. E enquanto que nos outros filmes eu queixei-me que a história era muito semelhante ao King Kong original, este filme literalmente tem a mesma história que o King Kong original. Só que desta vez, em vez de ser uma companhia de filmes que vai filmar a ilha e a criatura mítica, é uma companhia de petróleo. Yay! Eles nem sequer tinham ouvido falar do Kong antes de irem para a ilha. Eles iam para lá só para extrair petróleo. E depois, quando descobrem que não há petróleo, decidem, bem, vamos capturar o Kong. E se a mensagem ambientalista não fosse óbvia o suficiente, depois temos a personagem do Jeff Bridges, que é basicamente um hippie. Pelo menos ele é o único que está no navio porque ouviu falar do Kong e quer fotografá-lo. Mas durante esse tempo todo temos que o aturar a dar sermões à companhia de petróleo sobre o quanto eles abusam de recursos naturais e do facto que só querem saber de dinheiro. Depois, quando eles decidem capturar o Kong, ele diz como eles interferiram com a ordem natural da ilha e tiraram à tribo o seu deus. Percebem? Porque a captura do Kong é uma metáfora para o ambientalismo e para o abuso da natureza pela ganância humana? Caso a inclusão de uma companhia de petróleo, cujo nome já agora é Petrox, não fizesse disso óbvio o suficiente. Pois a personagem do Jeff Bridges, assim como o filme em geral, é bastante pretencioso. Já para não dizer hipócrita, porque depois há uma cena em que ele e a personagem da Jessica Lange estão num bar abandonado e ele põe-lhe um casaco de pele de chinchila e diz que lhe fica bem e diz que gostava que tivesse dinheiro suficiente para lhe comprar todos os casacos de pele que ela quisesse. Este sempre não é suposto ser para o ambiente, se calhar era um casaco de pele falso, mas duvido. E falando da Jessica Lange, ela está sempre a falar nesta voz fininha e delicada e nunca muda o seu registro de voz e é super irritante! E para que fazer da personagem que capturou Kong alguém carismático mas ganancioso que depois vê o erro das suas ações, quando podemos ter um vilão que é tão bidimensionalmente capitalista que faz o Quaritch do Avatar parecer um vilão do Shakespeare? Ao menos o Kong está decente, o fato está decente e até conseguem fazer o fato bastante expressivo. Embora há uma cena em que ele é suposto estar feliz, mas a cara dele é muito mais assustadora do que quando ele está sério. E sim, ele tem melhor aspecto do que o King Kong no filme original, mas isso não é impressionante. Há 4 décadas de separação entre os dois filmes, e o filme original foi muito mais inovador. E desta vez ele demora mais de 50 minutos a aparecer, porque agora o filme tem 2 horas em vez de 1 hora e meia, apesar de que faz menos do que o filme original. Mas já que este filme copia quase toda a história do original, como é que será que fizeram as restantes criaturas da Ilha Caveira? Será que usaram as mesmas criaturas do filme original? Será que criaram novas criaturas? Bem, há uma cobra gigante contra a qual o Kong luta, algo que também aconteceu no filme original e é só isso. Não há mais nenhuma criatura, nem sequer um T-Rex. Este filme é uma porcaria! Não tem nada novo a acrescentar ao King Kong original e mesmo em 1976 não tinha nada novo a acrescentar ao tópico do ambientalismo. Muito menos hoje! O descaramento que estes tipos tiveram ao acharem que conseguiam fazer um filme que chegasse sequer aos calcanhares do King Kong original e acharem que tinha uma mensagem sobre o meio ambiente que era tão reveladora. E ainda assim não é o pior filme do King Kong. Mas esse fica para o fim. Por agora, eu preciso de algo melhor do que esta bodega.
finalmente, depois de toda a porcaria que eu tive que aturar, finalmente um filme do King Kong que eu gosto. Pelos vistos, há muitas pessoas que não gostam do King Kong do Peter Jackson. Eu não percebo porquê. Essas pessoas claramente não viram todos os filmes do King Kong que vieram antes. Sim, é mais um reboot, mas desta vez faz um claro esforço para expandir a história do original, para além de que é claramente uma homenagem e celebração do filme original. E sim, o filme é um pouco longo, com 3 horas, mas acho que faz sentido tendo em conta que cada hora meio que é o seu próprio filme. A primeira hora foca-se na introdução das várias personagens do filme e na sua viagem para a Ilha Caveira. Esta é sem dúvida a parte mais fraca do filme, mas não quer dizer que seja má. Primeiro que tudo, adoro o facto de que este filme se passa em 1983, o ano em que o filme original estreou. Adoro a atenção ao detalhe para evocar essa altura do tempo. E é uma excelente homenagem ao filme original. Acho que a Naomi Watts faz um excelente trabalho como Anne Darrow, já que desta vez a personagem dela é muito mais complexa. Também gosto do facto de que fizeram algo diferente com o Jack Driscoll, ao fazerem dele o guionista do filme que o Carl Denham vai filmar na ilha, e o Adrien Brody estavam no papel. Falando no Carl Denham, acho que o Jack Black faz um bom trabalho no papel, mas não acho que ele foi a melhor escolha para o papel. Alguém como o Bob Odenkirk, por exemplo, teria sido uma escolha perfeita para o Carl Denham. Para além das personagens do filme original, este filme introduz uma data de personagens novas, tanto na equipa de filmagem como na tripulação do navio. Algumas das minhas preferidas são o Kyle Chandler como Bruce Baxter, um ator completamente egocêntrico, e o Andy Serkis como Lummy, o cozinheiro do navio, pelo simples facto de que ele também faz o motion capture do Kong e portanto faz de 2 personagens diferentes no mesmo filme. Gosto do facto de que eles tentam dar personalidades distintas a cada pessoa no navio, já que assim ficas investida em quem vive e quem morre quando depois chegam à Ilha Caveira. Porém, acho que o filme vai um pouco longe demais com o número de personagens, já que o filme tem que gastar muito tempo a introduzir cada uma delas. Há cenas em que o filme tem que vomitar a origem inteira de uma personagem de uma só vez. Esta parte do filme também tem um problema com conflitos de tons. Há cenas que são mais coloquiais e exageradas ao gozarem com a época e com a indústria de filmes e ao fazerem referências ao primeiro filme. Só que depois há cenas mais realistas e dramáticas que tentam replicar o mesmo nível de suspense que o primeiro filme tinha. E esses 2 tipos de cenas nem sempre fluem bem de uma para a outra. E embora eu adoro o quão cheios de estilo a edição e a cinematografia deste filme estão, às vezes exageram um pouco, em particular naquelas cenas em que, não sei porquê, descem drasticamente a frame rate do filme. Eu não sei porque é que fazem isso. Se calhar é para tornarem essas cenas mais intensas, mas é só chato. Mas a seguir temos a segunda hora do filme, que se foca na chegada da tripulação à Ilha Caveira e na sua sobrevivência aos vários horrores da ilha. E esta é, sem dúvida, a melhor parte do filme. Embora não seja assim tão fã do facto de que desta vez a tribo é completamente má, em vez de alternar entre estar contra os invasores e estar do lado deles, eles compensam ao fazerem a tribo bastante intimidante e arrepiante. Especialmente graças ao excelente guarda-roupa. Depois, claro, temos as criaturas. Mais uma vez, há vários dinossauros. E sim, desta vez consertaram o erro que tinham feito no filme original e agora os brontossauros são herbívoros. Yes! Para além disso, há criaturas do mundo real, só que agora gigantescas, e criaturas completamente originais. E todas elas estão muito bem feitas. Sim, eles usam CGI em vez de efeitos práticos, tal como no filme original. E sim, nem todo o CGI envelheceu lá muito bem. Toda a gente aponta para a cena da bandada de brontossauros como exemplo. Mas o CGI funciona mais vezes do que não. E quando funciona, as criaturas e os cenários detalhados contribuem para dar vida a uma das melhores versões da Ilha Caveira. Falando em CGI bem utilizado, vamos falar do Kong. Esta versão do Kong é fenomenal e está muito bem executada. Isso deve-se em grande parte ao design único e ao excelente CGI, claro,
mas acima de tudo deve-se àquele que é, sem dúvida, o rei do motion capture, Andy Serkis. A maneira como ele personifica esta criatura semi-inteligente com profundidade e complexidade, graças às expressões faciais e movimentos corporais que proporciona ao Kong, é impecável. Gosto da abordagem única de fazer o Kong ter o aspecto de e mover-se como um gorila a sério. Há quem prefira que ele seja antropomórfico, eu também, mas de vez em quando é bom fazer algo diferente. O melhor aspecto do Kong é a relação que ele forma com a Ann Darrow, já que desta vez é baseada em afeto mútuo. Nenhum deles é submisso ao outro, já que a própria Ann consegue domar o Kong e estabelecer limites. E o facto de que a Ann também tem uma boa química com o Jack Driscoll resulta num triângulo amoroso interessante entre ela, o Jack e o Kong. Quer dizer, só o facto de que um dos vértices desse triângulo amoroso é um gorila gigante já é interessante. Claro que temos a recriação da icónica batalha entre o Kong e o T-Rex para proteger a Ann, só que desta vez é ainda melhor. Porquê? Porque em vez de haver um T-Rex, há 3. É simples matemática. Porém, a minha cena favorita desta parte, e do filme em geral, é a cena na ravina em que o Jack Driscoll e companhia são atacados por todo o tipo de insetos e vermes gigantes. Não só porque é uma recriação da cena das aranhas gigantes que teve que ser cortada do filme original, mas também porque todas as criaturas nesta cena são extremamente arrepiantes, tanto porque são enormes como porque não emitem lá muitos sons e atacam sem piedade, quase como se fossem máquinas de matar sem alma. Algo que é enaltecido pela excelente banda sonora do filme, que no resto do filme é épica e bombástica, mas aqui é muito calma, mas subtilmente malévola. Por último temos a terceira hora do filme, que se foca na captura do Kong. Sobre esta parte não há muito a dizer, porque é a parte mais semelhante ao filme original. Só que agora com o ângulo inovador de mostrar o Kong como um animal assustado e confuso por estar fora do seu habitat. E agora em Nova York, cabe a Ann proteger o Kong dos restantes habitantes deste lugar desconhecido, tal como coube ao Kong fazer o mesmo com a Ann na Ilha Caveira. Bem, isto demorou algum tempo. Também o próprio filme é bastante longo, portanto faz sentido. Embora o original seja melhor, claro, eu espero que isto tenha sido mais do que suficiente para demonstrar porque é que eu gosto tanto desta versão do King Kong. A razão predominante pela qual muitos dos filmes do King Kong não são bons é porque copiam demasiado da história do original. E mesmo sendo o King Kong do Peter Jackson a exceção à regra, eu ainda assim estava entusiasmado por revisitar o Kong Ilha Caveira, porque finalmente era algo diferente. Kong já não demora não sei quanto tempo a aparecer, já não se apaixona por uma mulher humana e já não é capturado e levado para fora da Ilha Caveira. E desta vez, o filme faz parte do universo dos filmes do Godzilla da Warner Bros. Portanto, quando eventualmente fizeram um filme com os dois, ambos já estavam introduzidos. Também gosto de que desta vez o Kong é tratado como o guardião da Ilha Caveira, na medida em que protege a tribo e o ecossistema da ilha. Falando na tribo, desta vez a tribo é benevolente e aceita de braços abertos qualquer visitante da ilha, desde que provem que não são uma ameaça. Gosto também do facto de que o filme, como o título indica, foca-se inteiramente na Ilha Caveira, que sempre foi a minha parte preferida da mitologia do Kong. As criaturas, mais uma vez, têm designs muito originais e distintos uns dos outros. Gosto em particular do detalhe em que nem todas as criaturas são violentas, mesmo quando são gigantes. Outro detalhe interessante é que desta vez não há dinossauros, apesar de haverem vestígios de que eles já existiram na ilha, o que demonstra uma grande confiança nos novos designs e nas novas criaturas. Mas claro, não seria um filme do Kong sem ele dar socos em lagartos gigantes, tanto como grande ameaça do filme temos os rastejantes caveira. Eles são bastante arrepiantes, assim como uma boa referência a uma das criaturas do filme do King Kong original.
É pena o chefe deles ser só um rastejante de caveira, mas gigante. Seria fixe se ele tivesse um design um pouco mais diferente, mas ao menos resulta numa batalha final muito boa. E também há personagens humanas, mais vale falar delas. Um problema que o Monstro-Verso costuma ter é que nem sempre consegue distribuir a qualidade de maneira igual entre os monstros e os humanos. Às vezes só a parte dos humanos é que é boa, às vezes só a parte dos monstros é que é boa. Este filme, no entanto, foi aquele que chegou mais perto desse equilíbrio. Claro que a parte dos monstros é a melhor parte, mas as personagens humanas até nem são más, especialmente graças ao excelente elenco. Os atores que se destacaram incluem o John Goodman, que, tal como o Bryan Cranston no Godzilla, tenta desvendar a verdade por detrás de um ataque de monstros gigantes que sofreu e que o governo tentou esconder. Sendo que o filme se passa nos anos 70, a personagem do Samuel L. Jackson serve como uma boa crítica à guerra do Vietnã, assim como uma demonstração de que há soldados que deixam a guerra, mas a guerra não os deixa a eles. A Brie Larson neste filme está cheia de energia e convicção, tornando a personagem dela muito interessante de seguir, algo que em 2017 me deixou muito entusiasmado por vê-la no Capitão Marvel. Depois o Tom Hiddleston é decente como o pseudo-protagonista deste filme. Não é muito complexo, mas tem umas cenas de ação fixe. Porém, o melhor de todos é sem dúvida o John C. Reilly. Não só porque é muito engraçado como sempre, mas também porque a história dele é a mais interessante de todas. Seria interessante se o filme fosse sobre a origem dele, mas a alternativa serve perfeitamente. E pode ser que no futuro façam um filme ou uma série que mostre essa história na sua totalidade. Mais uma vez, eles fazem a coisa engraçada em que o Toby Kebbell, que faz o motion capture do Kong juntamente com o Terry Notary, também tem uma personagem humana no filme. Este filme meio que tem o mesmo problema que o King Kong 2005, em que tem que distribuir tempo por muitas personagens e por causa disso, cada personagem não tem muito tempo para se desenvolver. Mas é o suficiente para te investires em quem vive e quem morre, especialmente graças às excelentes cenas de ação, sendo as melhores a batalha entre o Kong e os helicópteros e a batalha na cova dos rastejantes caveira. Porém, as melhores partes do filme, para mim, estranhamente, são a edição e a cinematografia, feitas pelo Richard Pearson e o Larry Fong, respectivamente. Eu até tive que pesquisar os nomes deles porque queria saber quem é que era responsável. Digo isso porque as cenas e as filmagens transicionam de uma para a outra de uma maneira bastante criativa e cheia de estilo. E as próprias filmagens deixam uma grande impressão, são bastante pitorescas e conseguem comunicar tanto de uma maneira puramente visual. A sério, muitas das filmagens deste filme eu adorava ter como posters. São tão boas. E adoro o tom amarelo e verde que predomina ao filme e que dá uma grande cor e identidade ao filme, mas sem ser muito monocromático e pouco variado. Pois este é outro filme que eu gosto muito. Sim, aquilo que tradicionalmente é mais importante num filme, a história e as personagens, não é nada de especial, mas tudo o resto está tão bem feito que acaba por não interessar muito. E agora, cagalhão, o pior filme do King Kong é... Bem, este é sem dúvida o filme do King Kong menos conhecido de sempre, para além de ser o pior, claro. Tanto que quando eu tentei pesquisar no Just Watch onde ver este filme, o filme nem sequer aparecia. Quão mau é este filme? Bem, é uma sequela do King Kong de 1976. Eles fizeram uma sequela daquele que na altura era o pior filme do King Kong de sempre. Não só isso, mas também demoraram 10 anos a fazer este filme. Portanto, pela altura em que saiu, já ninguém queria saber. Se é que queriam saber antes. Porém, tendo em conta o quão mau o filme anterior foi e tendo em conta o tempo que este filme demorou a ser feito, provavelmente eles tiveram todas e quaisquer oportunidades para o melhorar. Eu nem sequer vou acabar essa frase. Bem, o lado positivo deste filme ter demorado 10 anos a ser feito é que significa que nenhuma das personagens do filme anterior regressa. Como novos protagonistas temos a... Holy shit, a Linda Hamilton! Eu adoro a Linda Hamilton! É pena ela não ter adorado este filme, porque a interpretação dela tem todo o entusiasmo de alguém que precisa de ser pago e mais nada.
O outro protagonista não é muito melhor, tendo em conta que é só uma cópia barata do Steve Irwin. E é suposto os dois terem uma relação amorosa, apesar de não terem química nenhuma. Depois temos o Kong e é assim, o fato não é tão mau como no King Kong Escapa, mas mesmo assim não é lá muito bom, e não percebo porque é que não simplesmente usaram o fato do filme anterior. E devem estar a perguntar, mas como é que o Kong está neste filme se morreu no filme anterior? Bem, eles deram-lhe um coração artificial e pronto, agora ele está bem. E que outra ideia genial é que têm para esta sequela? Uma Kong fêmea. E não só o fato, mais uma vez, é uma porcaria, mas também tirando o pelo ligeiramente castanho e os seios flácidos, não há nada que a distinga do Kong macho. A história... Que história? É só cenas que vão de uma a outra sem qualquer sentido de progressão. O Kong e a Kong fêmea não fazem nada e depois um ao outro é capturado e um ao outro depois escapa e repete isso várias vezes. Eu nem sequer percebo porque é que este general está a tentar capturar o Kong. Eu percebo que montes de vezes humanos capturam animais selvagens sem um bom motivo, mas tem que haver um motivo. Qual é a razão para ele gastar milhões de dólares em recursos militares e sacrificar não sei quantos soldados para capturar uma criatura extremamente perigosa que não ataca sem provocação? Spoilers para o final, como se alguém quisesse saber, mas eles depois têm um filho e em vez de ser adorável como o filho do Kong original, é a coisa mais feia que eu já vi. E depois o Kong morre, portanto o título King Kong Vive é uma mentira. Eles ressuscitaram-no só para depois ele morrer no final outra vez. Apesar deste filme não me irritar tanto como o King Kong de 1976, isso é porque grande parte do filme é só aborrecido e vazio de qualquer significado e propósito para existir. Muita da população mundial já se esqueceu que este filme existe. E muitos de vocês provavelmente também se vão esquecer deste filme, mesmo depois de verem este vídeo. E de facto, é esse destino que este filme merece. É evidente que depois do King Kong original, ninguém sabia o que fazer a seguir. Demorou muito tempo, mas felizmente a partir do King Kong de 2005, todos os filmes do King Kong até têm sido bons. Adicionando a isso o regresso triunfal dos filmes do Planeta dos Macacos, e o futuro é brilhante para filmes de ficção científica protagonizados por símios inteligentes. Mas agora quero saber a vossa opinião. Que filmes do King Kong é que já viram? Quais é que gostaram mais e quais é que gostaram menos? Partilhem nos comentários e até à próxima! Sendo esse filme O Filho do Kong, um filme do qual provavelmente... Voltando ao próprio Filho do Kong, ele está muito bem feito. É grande e poderoso como o papá dele.